Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Diógenes. Vamos aqui à nossa última aula da nossa disciplina de Logística Empresarial, Engenharia de Tráfego. A gente está na nossa aula 12. É. Não, que é isso, Diógenes? Pode fazer pergunta. Tranquilo, a gente está aqui para isso. Pode perguntar. A aula de hoje é uma aula bem legal, né? A gente vai ter uma parte que a gente vai falar de acidentes, né, de acidentes no meio, e depois a gente vai falar, a gente vai finalizar tudo, né? Porque a gente precisa fechar o que de conteúdo? A gente tem que fechar a parte de acidentes e de problemas com canteiro de obra. E a gente tem que fechar, né, a parte de mobilidade urbana. A gente tem que fechar a parte de transporte público coletivo, né? Só que antes eu vou fazer o recapitulando, porque é a nossa última aula. Então, né, agora é uma das horas mais importantes de falar tudo que a gente viu. A gente começou falando logística, né, entendendo o que são sistemas logísticos, né, que devido ao aumento da exigência do consumidor, pós-globalização, a gente tem cada vez mais necessidade de ter produtos mais rápidos, as empresas não competem, empresas construtoras, o que quer que seja, elas não competem mais a nível local, elas competem a nível mundial, então eu preciso de sistemas de logística, que são logística é o quê, né? É o ato de eu implementar um sistema, de eu ter um controle dessa implementação, de eu verificar se esse controle está sendo adequado e ter um fluxo de informações desde o começo até o final. Falamos aí de, né, cadeia de produção, falamos de logística reversa, todas as nuances da logística. E a gente viu que isso está relacionado muito, né, com a engenharia de tráfego. Bom dia, Jaqueline. Muito com engenharia de tráfego. Mas por quê, né? Uma coisa é uma coisa, coisa é coisa, não. Né? Engenharia de tráfego e logística empresarial, elas caminham juntos. Eu preciso de logística para gerir sistemas de engenharia de tráfego, eu preciso de engenharia de tráfego para que a logística funcione. Elas são, né, áreas que se sobrepõem, caminham juntas. E a gente viu, né, falamos sobre o que é transporte, qual a importância do transporte para commodities, para cargas, como que isso se dá no Brasil. Falamos, né, do transporte rodoviário, do transporte ferroviário, do transporte hidroviário, do transporte aéreo, as nuances de cada modal, a importância de aplicação de cada um, os pontos positivos, pontos negativos. A gente viu que a saída não é um único modal, né? A saída sempre é a intermodalidade. A saída sempre é o máximo possível tentar utilizar o maior número de modais, né? Que eu consiga pegar o ponto positivo de cada um dos modais, né? Tentar pegar o que tem de melhor de cada um e utilizar tudo isso a meu favor, né? Então, sempre tentar buscar intermodalidade, né? Isso foi o primeiro bimestre. No segundo, a gente começou a falar de engenharia de tráfego, porque até então a gente estava falando assim, olha, vamos pensar em carga, vamos pensar em transporte grande, né? A gente estava focado muito em carga, em commodities, né? Em grandes quantidades. E a gente precisava falar também, né, do transporte de quando as quantidades não são tão grandes, né? Quando eu tenho aí, por exemplo, é, passageiro, trânsito nas cidades, isso também é um problema muito grande, né? Isso também é uma situação muito grande que tem que ser tratada. A gente precisou, né, falar um pouco da mobilidade urbana. A gente falou o que é engenharia de tráfego, que é o estudo da mobilidade. Falamos do plano diretor de mobilidade urbana, né, que é um documento importantíssimo. É a suma, tudo que a gente está fazendo aqui nesse bimestre é para compor a ideia, né, final hoje, finalizando hoje, como que é e como que funciona um plano de mobilidade, né? A gente viu que para fazer um plano de mobilidade, eu preciso primeiramente conhecer muito bem o local. Então eu tenho que saber essa cidade, qual que é a população, qual que é a distribuição de renda dessa cidade, quais são os pontos que têm maior fluxo de veículos, como que está se dando esse fluxo de veículos nesses pontos. Tem sistema de transporte público? Qual que é? Ônibus? É só uma empresa? É duas? Tem trem? Tem metrô? Para onde que as pessoas estão se locomovendo mais, né? Tá em muito tráfego da zona leste para o centro, do centro para a zona oeste. Onde que é o distrito industrial dessa cidade? Qual que é a quantidade de pessoas que vai para lá todos os dias? Quantos por cento das pessoas dessa cidade anda de carro? Quantos por cento anda de moto? Quantos por cento anda de bicicleta? Quantos por cento andam a pé? Qual que é a deficiência? Quais são as linhas de ônibus que estão mais sobrecarregadas? Quais são as linhas de ônibus que estão, né,
sobrando espaço, estão obsoletos. O que está acontecendo de maneira geral? Então, primeiro tem que ter um diagnóstico, tem que saber os pontos de engarrafamento, horário de pico, aonde estão acontecendo esses horários de pico, aonde eles não acontecem, né? Aonde o horário de pico não existe. Tudo isso é muito importante. Quando eu tiver todo esse panorama, aí a gente pode partir, né, para buscar uma ideia de um plano de mobilidade. E para que a gente faça isso, né, eu falei para vocês, é muito importante que a gente tenha esse contexto, né, geral dado aqui, né, entre todas essas aulas que a gente veio vindo aqui nesse último bimestre, da aula 6 até hoje, a aula 12, tá? Então a gente falou disso, né, a gente falou do estudo das características de projeto, falei para vocês do Highway Capacity Manual, né, que ele é um livro, né, como se fosse a Bíblia dos estudos de mobilidade urbana, porque ele que traz todos os principais modelos, né, de mobilidade, ele que vai trazer as principais referências, deixei o link com vocês no dia da aula, tá? Do Higher Capacity Menu. Ele traz esses modelos pensando no sistema de mobilidade americano, então você pode pensar assim, não dá para eu copiar e colar de lá e aplicar numa cidade brasileira, né? Realmente não dá. Mas eu posso utilizar isso como base, né? Para se caso eu precisar, né, aplicar esse sistema, eu consiga ter uma referência, né, de onde buscar e para onde partir. A gente não tem muito material desse cunho no Brasil, a gente tem os manuais de sinalização, né? Mas não são a mesma coisa. Falamos do conceito de nível de serviço, né? Que às vezes tem nível de serviço A, nível de serviço F, né? Dependendo do nível de serviço, isso indica a qualidade da via. Falamos que o fluxo, né, interrompido das vias é um dos principais problemas de tráfego, porque é ali que eu gero meu gargalo, né? Quando eu tenho um radar, quando eu tenho um pedágio, quando eu tenho uma intersecção em nível, né? Um pare, quando eu tenho um semáforo. Geralmente são esses pontos que acabam gerando, né, grandes congestionamentos. Falamos da importância da capacidade do transporte público, né, que a gente sabe que hoje a saída mundialmente dizendo, em todos os países de primeiro mundo aí, está sendo, né, a gente tem um problema do que? As cidades foram construídas com uma certa infraestrutura. A quantidade de veículos aumentou muito. Essa infraestrutura não tem mais capacidade para atender essa quantidade de veículo. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar veículo da rua. Não posso aumentar as ruas? Pode. Né, certas regiões da cidade não permite mais aumento, porque já foi construído, já está pronto, né? O centro da cidade não tem muitas vezes como eu expandir. É daquele jeito que está, é daquele jeito que vai acabar ficando. Eu posso fazer melhorias ali de distribuição, mas não tem como mudar muito, né? E a gente viu que a ideia é tirar os carros da rua. E como que a gente tira carro da rua? Fazendo com que cada vez a gente tenha mais pessoas no mesmo veículo, transporte público, né? Só que o caminho é você ter uma melhoria de transporte público para que automaticamente as pessoas vão saindo do transporte coletivo e querendo ir para o transporte público. Só que isso não está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente está tendo um contrário, a gente está tentando partir para uma redução do transporte de pessoas particular para depois melhorar o transporte público. Isso não vai funcionar, né? Em países de primeiro mundo, o caminho é o contrário. Primeiro, eles têm um transporte público tão eficiente que não se faz necessário utilizar o carro de passeio. Vimos que isso envolve, né, essa mobilidade, essa questão de engenharia de tráfego, isso vai envolver pedestres, vai envolver ciclista, né? Então a gente falou de passarela, falamos a importância, né, de infraestrutura para bicicleta, falamos de faixa de pedestre, relação entre pedestre e motorista. Falamos das características básicas de projeto, né, da pesquisa explorativa, quantitativa, qualitativa, os tipos de contagem, contagem normal, direcional, de classificação, contagem de passageiros, as taxas que eu tenho que observar do fluxo, velocidade, taxa de fluxo, volume, densidade, né? E na aula passada a gente falou de sinalização, né? A gente falou de sinalização vertical, né? E sinalização horizontal, sinalização semafórica. Deixei para vocês os links dos manuais do DENIT, né? E do CONTRAN quanto a isso, para que vocês baixem os manuais e guardem, porque quando vocês vão atuar, né, numa prefeitura, em algum local, a sinalização de trânsito é basicamente toda projetada, desenvolvida e pensada pelo engenheiro de tráfego responsável. Tem como decorar todas as regras? Não tem, porque tem manual que tem 200 páginas, né? Ah, se for velocidade tal, a tinta tem que ser tal largura, se for tal coisa, então tem muitos detalhes. Você tem que saber aonde buscar e quando precisar consultar, né? Ninguém consegue decorar porque é muita coisa. Bom, vamos aqui à primeira parte. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa do recapitulando, tá? Pode aproveitar que depois a gente prossegue.
Isso, Jorge, deixa guardado, tá? Aqueles manuais, porque se um dia você for trabalhar com isso, né, você vai chegar lá num bairro, por exemplo, num loteamento, ou numa cidade. Às vezes é difícil fazer na cidade inteira de uma vez, porque nunca tem dinheiro para isso, né? Mas aí, se você for trabalhar, eles vão chegar e falar assim: olha, Diógenes, você é engenheiro aqui dessa prefeitura, a gente tem que fazer um projeto, né, de substituição da sinalização aqui da cidade, tá bom? Então você pode fazer um levantamento de custo, quanto de placa, quanto de material. Eles querem saber o tanto de material que vai ter que ter e você apresentar um projeto para aprovação. Você vai ter que ver onde você vai ter que pintar, que tinta que é, qual que é a grossura da tinta. Você vai ter que ver, por exemplo, quantas placas vão ser, qual que é o custo de cada placa, onde você vai colocar a placa do quê, né? Então dá um trabalhinho. Tem que ter aqueles manuais tudo pronto, tudo salvo, porque assim, tem na internet? Sempre tem. Mas eu não confio nessa, porque já aconteceu isso comigo de deixar o. Ah, não, deixa só o link que depois eu procuro. Aí a hora que você vai procurar, você não acha mais o material, some o link. Aí você fica desesperado. Então isso aí vira um conteúdo pago, né? Porque hoje tá aberto. Então é importante deixar sempre salvo, né? Nessa primeira parte aqui, a gente vai falar de obras, vias e acidentes, né? Ela é uma seção do livro do material de vocês que ela não é tão grande, então eu juntei, né? É... Ah, tá. Não tem problema não. É... Então, eu vou falar um pouquinho de obras, vias e acidentes, depois a gente vai falar do final do transporte público, tá bom? Então, o Brasil, gente, né, falando aqui em acidentes, que é uma questão de segurança viária muito importante, na verdade, toda a nossa intenção de ter segurança viária. A aula passada de sinalização é só sobre isso. É para evitar acidentes, é para ter segurança no trânsito, né? É para a gente evitar essas situações que estão recorrentes no Brasil, né? O Brasil é o quinto país que mais mata o trânsito no mundo, né? Então, mata aí, em 2019, morreram 30 mil pessoas, né? 82 pessoas por dia. Eu tô sem calculadora, mas eu vou fazer uma conta rápida aqui, ó. Se morre 82 pessoas por dia, se eu dividir um dia em 24 horas, são 3,4 pessoas, né? Por hora. Se eu dividir uma hora por 60 minutos, né? Vezes 50 minutos, então, 3 pessoas. Então, da gente começar até a gente terminar essa aula, teriam morrido aí 3 pessoas no trânsito, né? Agora a gente está em 10 minutos, um terço de aula, já morreu uma pessoa, desde que eu falei bom dia para vocês. Então, a situação que a gente vive é essa. Grandes partes, né? Grande parte disso é devido à falha humana, é devido à falta de habilidade no volante, pode ser devido ao sono, tem fatores como embriaguez. Tem também questão de falha mecânica, né? Frota antiga de veículos que não gera segurança, mas tem também a responsabilidade, né, da engenharia. Tem a geometria divina adequada, tem a falta de sinalização, tem a sinalização errada, tem vias com o projeto feito errado, com curvas desnecessárias, com limite de velocidade calculado errado, né? E tem também as questões da natureza, ambiente físico, como chuva, neblina, tem certas condições que não tem nem muito como a gente controlar. Mas tem que ser pensado tudo isso, a gente não pode esquecer, tá? Que tem um dedo, né, tem uma certa responsabilidade aí no meio de tudo isso, que cabe sim a nós, engenheiros, tá bom? Então, deixei aqui algumas situações, né, de acidentes, tá? Depois eu deixo o link com vocês. É, vários
fatores, né, podem ser aí utilizados para pensar na melhoria de acidentes, né? Cinto de segurança de 3 pontos, né? Mudanças físicas do veículo, né? O cinto de segurança de 3 pontos, por exemplo, é uma tecnologia que acho que a Volvo que desenvolveu, né? Eles tinham a patente, eles liberaram para todas as montadoras usarem, né? Por segurança. Educação no trânsito, né? Os veículos saindo com airbags de fábrica, né? A partir de um tempo agora, todos os veículos saem com airbag, saem de fábrica com airbag, é obrigatório, né? Motociclistas, né? Que são os que mais sofrem no sentido de violência, no sentido de ter mais dano. Porque o carro, às vezes você bate, você não sofre um dano tão grave, né? Você não sofre uma. Às vezes a batida de carro, sei lá, 30, 40 km por hora, você não vai se machucar tão gravemente, dependendo. Uma moto a 30, 40 km por hora, você pode morrer, porque você pode voar longe. Você cai, bate a cabeça, né? Então a moto tem que tentar buscar mais a direção defensiva, redução da velocidade, né? Os caminhões estão envolvidos nisso, pensar sempre em ter mais descanso. O caminhoneiro sempre é uma profissão que trabalha muito exausto, né? Aquela coisa, a pessoa que é overworked, né? Trabalha demais. Que o caminhoneiro de empresa ele ainda consegue ter um pouco mais de regalia, porque ele tem hora de trabalho e tudo mais, mas o caminhoneiro autônomo, ele acaba sendo obrigado. Né, a trabalhar demais, porque senão ele não consegue sobreviver. Então, assim, a pessoa dirige 18, 24, 36 horas sem dormir, isso não é legal, né? Tem transportadora que prega isso, a gente sabe que isso existe até hoje, é muito importante conscientizar essas transportadoras, tentar mudar essa visão. Né, punir essas transportadoras. Se vocês forem engenheiros, né, de logística que vão trabalhar com esses pessoal, pelo amor de Deus, não sejam esse tipo de pessoa.
né? Carros, manutenção, imprudência do motorista, excesso de velocidade. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Ó, isso daqui é um carro, né? Esse acidente foi acho que no interior de São Paulo. Aqui a gente tem uma moto, né? A roda de trás uma moto, a moto tá lá dentro do carro. Mas imagina a velocidade que não tava para a moto entrar dentro do carro, né? Para rachar o motor do carro no meio, né? E aqui não sobreviveu ninguém, nem do carro e nem muito menos da moto, né? Excesso de velocidade. Ultrapassagem em local proibido, né? Olha aqui, acidente de caminhão, duas carretas na serra, isso aqui foi por condição de chuva, a gente vê o sangue aqui na pista, né? O motorista não sobreviveu, nem tem como, né? Imagina a pessoa que saiu de dentro disso aqui. Esse cara aqui não é o motorista. Tá? Esse aqui é uma pessoa que estava ajudando a socorrer. Aqui a gente tem um acidente que ele é mais antigo, né? Mas um Honda Civic que bateu, né, contra um poste. Isso aconteceu faz um tempo já, né? Você consegue nem parece que é um carro mais. A gente tem um monte de lata aqui amassada. E o mais triste é que atrás está o corpo da vítima aqui, né? Coberto com um saco plástico. Então, assim, é um trânsito violento.
mas um Honda Civic que bateu, né, contra um poste. Isso aconteceu faz um tempo já, né? Você consegue nem parece que é um carro mais, a gente tem um monte de lata aqui amassada. E o mais triste é que atrás está o corpo da vítima aqui, né? Coberto com um saco plástico. Então, assim, é um trânsito violento, é uma situação complicada, né? Acontece todos os dias, está longe de mudar de maneira efetiva. Durante a pandemia, a gente teve vários relatos, né? Agora que em 2020 teve uma redução significativa dos números de acidentes, que o Brasil agora atendeu finalmente, né, a questão de segurança no trânsito da ONU, que a gente está se adequando. Gente, não interpretem isso de maneira errada. A gente tem que comemorar essa redução? Claro que tem, principalmente como engenheiro de tráfego. Mas essa redução realmente é efetiva? Claro que não. Essa redução só aconteceu porque a gente teve menos veículos na rua. Se eu fazer uma relação de número de acidente, número de veículos na rua, vocês vão ver que vai dar mais ou menos a mesma coisa do que tinha antes. Então é uma redução que está mascarando um dado real. Então, sempre que forem trabalhar com isso, prestem bem atenção. Vocês têm que trabalhar com dados que tenham embasamento em quantidade de veículos que realmente está passando pelas ruas. Tá bom? Como que a gente tenta melhorar isso, né? Isso pode ser melhorado com utilização de câmeras, com o uso de radares, com lombada eletrônica, com semáforo, tudo que puder colocar para inibir esse comportamento, né, irracional de exceder velocidade, de criar realmente uma situação grave de trânsito. Né? Por isso que a gente tem centros de operações de tráfego, para evitar questões de congestionamento, de hora de pico, né, decorrente de acidente, obra ou problema na via. Esses centros de monitoramento são aquelas pessoas que ficam sentadas numa cabine, que olham aquele monte de câmera e vê o que está acontecendo. Isso é muito importante porque eles conseguem descobrir onde tem congestionamento. Será que é porque é horário de pico? Será porque teve um acidente? Ele consegue acionar, né, a situação. Se a via fica sem ter monitoramento nenhum, principalmente vias muito movimentadas, tudo pode acontecer e a gente não saber. Né? E além disso, né, sempre que tiver obra em via, é muito perigoso, né, tem que estar muito bem sinalizada, né? A gente viu na semana que vem, né? Os canteiros de obra, muitas vezes, eles precisam de acesso à rodovia com caminhões pesados, né, que vão interferir no trânsito. Então, são estruturas complexas, são estruturas que precisam ser levadas a sério dentro do trânsito. Canteiro de obra de rodovia também, né? Então, sempre seguir NR18 na elaboração de canteiro. Quem está na aula, né, de logística e implantação de canteiro de obra sabe disso, tá? E aí a gente tem que pensar, né, canteiros restritos, quando eu estou fazendo uma obra, né, de construção de uma rodovia, né, geralmente eu tenho um canteiro longitudinal, um canteiro muito estreitinho aqui. Vale a pena eu ficar mudando conforme a obra o canteiro? Às vezes o canteiro fica parado no mesmo lugar. Se ele ficar parado no mesmo lugar, eu tiver que pensar nisso, eu vou ter que locomover toda essa estrutura aqui, ó, por essa via até lá o outro ponto. Como que eu estou pensando em fazer isso? Tem um sistema de controle adequado para isso acontecer sem ter riscos passageiros? Não tem, né? Isso que é importante se perguntar, tá? Então, assim, eu sempre falo para vocês, qual que é a receita, professor? Não tem receita, né? O importante é a gente saber, entender essas influências, né, que podem e que acontecem, né? Não é nem que podem acontecer, que acontecem, e saber que isso tudo pode afetar de maneira positiva ou de maneira negativa, de forma muito impactante, né? Você pode gerar um acidente, gerar uma situação grave, né, da população. Então, o papel da engenharia nisso é muito grande. Por mais que a gente tenha, igual eu falei para vocês, o papel do poder público, o papel da educação no trânsito, mas a gente na engenharia tem muita diferença na hora de conhecer e de entender tudo isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida desse final da parte de segurança viária? Nenhuma dúvida mesmo?
Então tá jóia, vamos lá. Agora a gente vai falar, né, fechar o nosso conteúdo com o transporte público urbano. Então, entendendo as nuances, né, de segurança, tudo que a gente viu, e tudo que a gente tinha falado do Bus Rapid Transit, né, falando de mobilidade, vamos entender agora como que isso se fecha, né, no transporte de mobilidade, tá bom? Isso aí é engraçado, né, Diógenes, porque o que acontece? A gente tem um problema muito grave no Brasil, que foi assim, ó, as rodovias, a maioria delas, são antigas, o traçado, sabe? Porque quando você vai fazer estradas e pavimentação, não sei se vocês já fizeram, se vão chegar a fazer, você pega o mapa lá, a carta, né? Vou ligar a cidade A à cidade B. Você vai procurar as curvas de nível, vai tentar traçar a menor distância possível ali para aquele método matemático lá, sem que tenha menor corte, menor aterro, sem ter curvas com um raio menor do que X, né? Então tá. Antigamente não tinha esse estudo. O que que eles faziam? Digamos que tem um monte de sítio, um monte de lugar de propriedade, né? E o que que eles faziam? Eles iam contornando a divisa de propriedade, naquela estrada cheia de curva. Ah, mas tem lugar que não é por isso. Às vezes é porque faltava tecnologia, faltava condições de construir uma via, um túnel, um viaduto para tentar vencer certa volta que a rodovia tem que dar, tentar vencer certas curvas que tinha que acontecer, tinha que ter uma máquina para escavar aquele solo rochoso melhor, e não tinha. Então eles foram contornando obstáculos em função de tecnologia, de propriedade e tudo, e ficou esse monte de via perigosa. Tem isso, é um dos principais fatores, que a geometria das vias é muito antiga, então daquela geometria só foi feita uma reconstrução em cima dela, então a geometria continua perigosa, e tem as vias novas que são mal feitas, com geometria perigosa, com sinalização inadequada, sinalização ausente. Tem as duas coisas acontecendo, né? Geralmente ou é A ou é B. Em alguns casos, às vezes os dois se juntam, né? Mas infelizmente, Diógenes, é formação, formação, né? É falta de formação, né? Às vezes por gastar menos, né? Também tem questão de dinheiro, às vezes a construtora quer fazer menos, faz um projeto mais barato, evita de escavar certos pontos, né? De ter certas escavações, ter certos aterros, ter certas pontes, né? E aí a custa depois a gente vê como é que é, né? A quantidade elevada de acidentes, tá bom? Mas vamos lá, né? Quando a gente fala de transporte público, assim como o transporte de cargas, né, de maneira geral, o que que a gente sempre falava que era importante a gente pensar? Na mobilidade, né, e pensar na intermodalidade. Então, sempre é muito bom tentar integrar ônibus, metrô e trem. Claro que numa cidade de médio porte não vai dar para fazer isso porque eu não tenho metrô, não tenho trem, mas na cidade de grande porte isso já foi comprovado que funciona muito bem, né? Então, o mau planejamento dos sistemas deixa de ser uma solução e se torna um problema, né? Essa integração com o mau planejamento. Deslocamento de carga e passageiros segue a seguinte dinâmica, tá? É a mesma coisa. Tem um ponto de coleta, que é onde a pessoa sai de casa, a origem, onde a pessoa, a mercadoria é coletada, vai levar até um ponto de entrega. Então eu saio daqui da minha casa, vou para um terminal mais próximo, depois desse terminal eu tenho que ir para outro, por exemplo, né? Ou o mesmo ônibus passa pelo terminal, não sei, depende, né? N fatores. Tem a distribuição que envolve o deslocamento até o meu ponto final. E aqui, gente, que está a situação. Eu tenho que tentar fazer intermodalidade entre esses pontos, né? Ou reduzir o máximo possível o tempo de deslocamento. Como que eu faço isso? Tendo mais ônibus? Sim. Tendo vias de transporte rápido? Sim. Todas as coisas que a gente já viu, a gente está só fechando a ideia, né? Então, no caso do transporte rodoviário de passageiros, é de muita importância observar a infraestrutura, né, das rodoviárias, diagnosticar se estão alinhadas com a demanda de passageiros que ocorre durante todos os dias do ano. Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes o pessoal dimensiona uma linha de transporte e pensa assim, bom, diariamente a gente tem 2.000 pessoas passando por aqui. E eles esquecem que, por exemplo, você chega no final do ano, você vai ter 50 mil, né? Por exemplo, cidade praiana, né? Santos, acho que Santos tem um problema muito grande no estado de São Paulo com isso. Eles têm uma rodoviária pequena, uma rodoviária muito pequena, uma rodoviária de cidade aí para cidade de 200 mil habitantes,
tem quase 1 milhão de habitantes em Santos, se não tiver mais. Chega final de ano, vira um caos a rodoviária da cidade, porque não cabe, não tem como entrar aquele tanto de gente lá dentro, não tem como entrar aquele tanto de ônibus lá dentro, né, e vira basicamente, né, uma situação caótica. Uma outra regra, só para vocês tentarem fazer um paralelo, por exemplo, cidade de praia. Quando chega final de ano, o que acontece? Lota de turista. A estação de tratamento de água daquela cidade, digamos que a cidade tem 200 mil habitantes, né? Vou dar um exemplo aqui, Balneário Camboriú, né? Tem mais ou menos 200 mil habitantes. É uma cidade média, né? Chega final do ano, Balneário Camboriú chega a ter 1,5 milhão de pessoas, 1,3 milhão pessoas, né? Isso não é anormal lá. Balneário Camboriú é uma cidade de Santa Catarina, né? E aí, você para e pensa, né? O que faz com a água desse lugar? Ela tem que quintuplicar no final do ano. Então, a estação de tratamento de água, por mais que durante o decorrer do ano ele trate para 200 mil habitantes, no final do ano ela tem que ter capacidade de produzir 5 vezes mais água no mesmo dia. A estação de tratamento de esgoto tem que ter capacidade de tratar 5 vezes mais esgoto, né? Eu tenho que ter reservatório. Então, a mesma coisa que eu penso para água, para o esgoto, tem que ser pensado para o transporte. Eu tenho que pensar, bom, tem que estar alinhado com todos os dias do ano. Por mais que seja um dia que vai ter esse evento, mas eu tenho que me programar para esse um dia, né? Então, no transporte rodoviário de carga, será necessário observar a infraestrutura de transporte como um todo, né? O trabalho vai desde a construção de rodovias, manutenção das existentes, até eu ter um controle específico de tráfego, tá? Tem que começar a olhar, né, para essas vias arteriais principais urbanas, que é onde entra um grande fluxo de veículos, né, que vão ser os que atendem aos principais centros de atividade urbana e os maiores volumes de tráfego, incluindo a maioria dos deslocamentos que começam e terminam dentro e fora do limite da cidade. Então, primeira coisa, olhar essas vias grandes, né, que é onde eu tenho um fluxo grande de veículos, que é onde vai e vem realmente. Tem as vias arteriais secundárias urbanas, né, que são essas vias dessa categoria, são interligadas com as principais e começam a levar, né, um pouco mais para dentro da cidade, levando aí a deslocamentos de média e longa distância. Mas o foco dela não é passar dentro do bairro, né, é ligar a zona leste, a zona norte, a zona oeste, a zona sul. Como eu estou falando de transporte público, eu estou pensando não em veículos agora, estou pensando em ônibus, em trem, em metrô. Será que eu não posso usar essas vias, como por exemplo, vias para fazer um bus rapid transit? Será que eu não posso fazer linhas rápidas de transporte aí, que vão só de terminal a terminal e que levam uma grande quantidade de pessoas e que ela não tem que ficar cruzando dentro do bairro? É uma saída, então eu tenho que conhecer essas vias. E aí as ruas coletoras, né? Essas ruas locais, coletoras, pequenas, aí é a rua que o ônibus vai passar dentro do bairro, realmente, aquele ponto de ônibus que para na esquina de casa, que para no quarteirão de baixo, né? Aí tudo bem, mas a gente sempre tinha que ter em mente o seguinte, eu tenho que ter um sistema que leve a pessoa da coletora para um terminal, esse terminal leva rápido entre terminais. Eu tenho que ter terminais ligando as principais regiões da cidade, que passa no centro, mas isso daí funcionaria muito mais rápido. E claro, tudo interligado, né? Tudo com você pagando uma passagem só, né? Mas o problema é o que eu falei para vocês, as empresas de transporte público, elas não estão preocupadas em mobilidade urbana, né? Quem preocupa com isso é engenheiro. A empresa de mobilidade está preocupada em lucrar. Quanto mais gente tiver no mesmo ônibus, quanto menos ônibus tiver e mais lotado tiver o ônibus, mais lucro. Sempre é assim. Então a empresa não vai entrar numa cidade e vai falar assim: nossa, a gente vai resolver o problema de mobilidade urbana da cidade X. Isso nunca acontece. Né? Eles entram, a gente vai lucrar tanto. Né? Então é isso que é o problema. Né? Se deixa na mão do Estado, não vai. Se vai para a mão da iniciativa privada, né? A iniciativa privada vai buscar sempre o lucro em cima disso. Tá? Então, a velocidade de projeto dessas vias, ela varia de 30 a 130. Isso aqui, gente, está no livro de vocês. Eu deixei igual, porque vai que vem alguma questão para vocês falando disso, e aí vocês erram por minha culpa, tá? Mas nas vias grandes, tá, gente? Aqui, ó, é 120, tá? Eu acho que isso aqui foi algum erro de digitação. E eu fiquei com medo de depois vir com uma questão institucional, vir uma prova para vocês com valor de 130 e vocês errarem por minha culpa. Mas saibam, tá? Que no Brasil a gente tem no máximo 120 km por hora. A gente não tem via que passa disso. Tá bom? É algumas poucas rodovias que tem esse limite de 120 km por hora. Tá? Então, o que que eu tenho que cuidar para que eu pense na velocidade de projeto? Tem que ter um terreno em nível, né? Que é utilizado para descrever a topografia com 2 graus ou menos, né?
para eu ter uma visibilidade boa. Então, assim, você pode ter inclinação, mas inclinações mansas, né? Claro, tem lugar que não tem jeito, mas, né? Terreno ondulado, né? Apresenta uma topografia em que as inclinações naturais geralmente variam para baixo e para cima. Nesse tipo de topografia, a velocidade dos caminhões é pequena se comparada dos carros de passeio. Então, eu já começo a pensar, talvez, nesse transporte público numa via dessa, né? Isso, transporte público urbano, não só pensando em ônibus, né, de dentro da cidade, eu posso pensar em ônibus intermunicipal. Eu tenho que já pensar de ter uma faixa extra, né? Então, eu já penso numa faixa extra para caminhão, terreno montanhoso, né? Aí já é o mais complicado, porque eu nem posso nem vencer as irregularidades diretamente. Eu tenho que começar a fazer aquela coisa sinuosa, né, para eu ir vencendo com inclinações mais tranquilas. Quem já passou na serra de carro sabe, né? Aí já é um pouco mais complicadinho o projeto, tá? Então eu penso em tudo isso na hora de eu pensar em velocidade, pensar em fluxo, pensar em quantidade de veículos, tudo aquilo que a gente já falou antes, para amarrar aqui no final da situação. E uma coisa muito, muito importante, né? Eu acabei falando aqui antes da hora, é esse grau de satisfação do usuário, né? A gente tem, né, uma condição de perecibilidade. O que, que é isso, né? Ônibus ocioso, gente, para a empresa é prejuízo. Ônibus lotado é lucro. Só que o ônibus ocioso, ônibus vazio, é satisfação do consumidor. Ônibus lotado é lucro para a empresa e insatisfação dos clientes, satisfação da população. Situação ponderada é possível, né? Eles acham possível? De jeito nenhum, né? A gente está, infelizmente, numa situação que ou é 8 ou é 80, né? A maioria tem muito problema com isso, né? Curitiba é uma das poucas cidades que realmente consegue funcionar a mobilidade, né, de maneira eficiente. As outras cidades todas têm algum problema quanto a isso. Isso é muito difícil, porque o Estado não consegue ter, a sua frota não conseguiria manter. Se privatiza, né, se cede por concessão, fica desse jeito. E no final, quem sofre mais é a população, quem precisa disso para trabalhar todos os dias, né? E aí a gente cada vez mais vai caminhando para longe da ideia de deixar de utilizar o veículo pessoal todos os dias e usar o ônibus por ser mais eficiente, né? E aí vocês têm que se colocar em dois pontos de visão disso, tá? A gente não posso treinar vocês de maneira errada. Vocês podem atuar nisso estando no poder público, sendo engenheiros da prefeitura, e vocês podem ser engenheiros, né, das companhias de mobilidade de transporte também, né? Vocês têm duas visões, vocês estão do lado A e do lado B da história. Então, uma coisa importante é saber de qualquer lado que você esteja, né? O ser humano ele é muito subjetivo, cada coisa é uma coisa, cada pessoa é uma pessoa. Nós somos indivíduos, porque nós somos individuais. Então é muito importante conhecer o perfil do consumidor de cada localidade. Se você estiver trabalhando para a empresa, quem são essa população? Qual que é o que se espera disso, né? Para você tentar melhorar, porque a empresa nunca vai querer que aumente 11, sempre querer que mantém para lucrar mais, né, buscar uma padronização do sistema, devido principalmente hoje, né, à retirada de cobradores, né, o motorista está tá trabalhando o dobro, né, tem que cobrar e dirigir. E tem como equalizar esse sistema? Tem como tirar esse desequilíbrio, né? A gente tem alguns aspectos tangíveis que a gente pode pensar em maneiras de equilibração, mas eu falo que enquanto a gente tiver essa desigualdade grande, né, de ideologias, o poder público é uma coisa, a empresa contratada está fazendo outra, e o consumidor está querendo uma terceira, a gente nunca vai conseguir equalizar esse sistema, tá? Mas como são os aspectos tangíveis, né, relacionados aí com tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Bom, primeiro deles, né? É, instalação física, equipamento, aparência, estrutura física do veículo. São coisas que podem ser melhoradas sem entrar no âmbito de conflito geral dessas três esferas, né? Instalações físicas, ponto de ônibus com mais qualidade, com segurança, equipamentos de qualidade sendo utilizados, aparência, né? Aparência nem tanto, mas estrutura física do veículo, tem ônibus todo destruído, né? Sem banco, tal, tem que tudo isso melhorar. Tem que ter uma comunicação mais efetiva, manter clientes informados, né? Isso aqui, o livro de vocês fala no idioma e na linguagem para treinar vocês de maneira geral, mas manter o cliente, manter o passageiro informado do serviço sendo ofertado. Às vezes tem muita desinformação, muita
desconexão entre horários de ônibus, horários de trem que existem e realmente folhetos que divulgam isso. As empresas já passaram da hora de ter aplicativo na qual o ônibus tem um sistema de rastreamento e você consegue saber onde o ônibus está para você rastrear e saber se está chegando, se dá tempo de chegar até o ponto, se não dá, saber quais são os horários específicos. Já passou da hora de ter isso, né? De uma empresa implementar isso no Brasil. No exterior isso aí já é normal, né? O atendimento, se você estiver trabalhando para a empresa, agora aqui pensando, né? Cortesia, elegância, sofisticação, no caso, né? Vai da equipe de trabalho sua, né? Se você for chefe de uma equipe de mobilidade de uma empresa, tem que ter motorista. O motorista é um trabalho muito complicado, porque ele trabalha com gente o dia inteiro. Não é todo mundo que é educado com você. Quem trabalha com pessoas sabe disso. Não é todo mundo que é bem intencionado. Pessoas são, né, diferentes, é complicado. O motorista tem que ter essa capacidade de conduzir o veículo com habilidade, conseguir lidar com as pessoas, cuidado com freá-las, com a segurança, mudança, busca de velocidade, tratar os passageiros com respeito, por mais que muitas vezes ele não é tratado com respeito, isso já tem que ser pré-entendido. Olha, eu sei que eu não vou ser sempre respeitado, eu sei que eu não vou ser sempre tratado com o respeito que eu deveria ser, mas independente disso, eu não vou ser tratar com desrespeito, muitas vezes uma pessoa que não tem nada a ver com isso, né? Isso que é difícil de relação humana, né? A segurança, né, também tem que ser medida, né? Taxa de acidente de trânsito, índice de assalto por viagem, né? São todos fatos que têm relação direta com a segurança do passageiro e que a empresa de ônibus tem que cuidar, né? É, a- tá? E tem que buscar, tá o mesmo slide, eu acho que eu sem querer deixei e ficou só ali a acessibilidade. E a acessibilidade, né, gente? A acessibilidade eu não preciso nem comentar com vocês, né? Hoje eu acho que já é lei, né, isso, mas há um tempo atrás a gente não tinha ônibus com acessibilidade. Pessoas com deficiência não conseguiam acessar os ônibus se estivesse sozinho, tá? Isso daí não preciso a gente não precisa nem entrar nesse mérito aqui, né? Vocês já sabem tudo isso, não preciso nem falar nada. A acessibilidade é essencial, é um direito de todos. A pessoa ela tem deficiência visual, ela tem deficiência auditiva, ela tem deficiência porque ela anda de cadeira de rodas, ou ela anda com uma muleta, não sei. Qualquer tipo de necessidade especial que a pessoa tenha, ela tem que ter acesso a tudo que qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade especial tenha, né? Isso aí é o mínimo, né? E ainda eu falo que a gente tem hoje os ônibus com acessibilidade, mas ainda não estamos lá ainda, né? Tá faltando ainda um pouco, né? É, mas a gente caminhou um pouco a isso em relação ao que era antes, tá? E aí, por fim, né, a gente sabe que o excesso de veículos nas ruas, né, gera problemas com a infraestrutura viária e a falta de ações conjuntas entre os municípios da mesma região metropolitana é um dos principais fatores, né, que aliados a um sistema de transporte precário e deficitário, transformam essa mobilidade urbana das grandes cidades num grande desafio, quase que impossível, né, que a gente, na engenharia de tráfego, tem que enfrentar. Então, sempre, gente, o caminho vai ser esse. Não sei como que a gente vai atingir ele pensando no tão complexo que está esse sistema no Brasil, mas é a diminuição do carro de passeio, né, que na localidade está no patamar de um veículo para cada 2 habitantes. O fato está colocando um modelo considerado perfeito, adotado por mais de 80 países, perto do ponto de saturação, né? A gente está chegando cada dia mais, né? O Brasil caminha para um ponto de colapso e saturação no sistema de transporte, né, nas cidades, tá bom? E assim, pessoal, a gente encerra o conteúdo. Diógenes, eu acho que é válido, tá? Sabe aquela coisa, quando o Estado é onipresente, né? Quando ele não está presente, às vezes outras empresas começam a tomar a frente a uma solução. Porque o Jorge perguntou o que eu acho do transporte de vans, né? Eu acho válido, é. Se você consegue pagar uma van, que você talvez seja mais barato do que com o carro próprio. Vai 10, 15, 20 pessoas de uma vez só. Isso diminui 10, 20 carros na rua. Se todo mundo tivesse essa logística, tivesse sistemas de vans melhores que o transporte público, eu não vejo o porquê disso aí alavancar. Né? Quem vai perder vai ser a prefeitura, vai ser o município, vai ser o estado, mas vai fazer o quê? Né? Se a coisa não anda, se a coisa não consegue melhorar, tem que surgir outros meios, tem que ter meios alternativos. Como tudo no Brasil, nunca segue os meios normais, sempre tem um meio alternativo, mas não é inválido, né? Não deixa de ser uma solução também, né?
Ninguém, né, Paulo? Aí que tá, ninguém. Paulo falou uma coisa aqui muito boa. Todas essas informações geram excelentes indicadores para apresentação, né? O plano de mobilidade é fazer isso, é pegar tudo isso e gerar um indicador, gerar um plano, né? A pergunta é, quem irá alimentar essas planilhas com essas informações para gerar esses indicadores? Ninguém. Isso só acontece, Paulo, se a prefeitura precisar de um plano de mobilidade urbana para abrir uma licitação para contratar uma empresa de mobilidade. Se não tiver isso, isso não acontece. Ninguém está preocupado em monitorar tudo isso. Tem os órgãos que fazem esse monitoramento no dia a dia, né? Tudo isso existe. Estou falando que também assim né, todo mundo não está nem para nada. Né, mas existe, mas ninguém faz isso no sentido de tomar ações, né? São tomadas ações gerais, aquelas ações de, olha, geral, né? Nunca é tomada uma ação incisiva num ponto específico para resolver um problema pontual. Né? É poucos municípios que realmente tomam essa frente. Acho que um dos poucos que a gente pode citar aqui que realmente funciona é Curitiba. Né? Bom, pessoal, a gente tem aqui uns minutos finais, pode perguntar, só que antes que eu esqueça e fique muito em cima da hora, né, agradecer a todo mundo, tá? Pelo semestre que a gente teve juntos, né? Foram 12 aulas, é um conteúdo muito grande essa disciplina. A gente saiu lá de logística empresarial e a gente está chegando aqui no final falando do transporte urbano, né? É uma conexão de conteúdos muito grandes. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham aproveitado, entendido o máximo possível. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância dessa área, a relevância desse estudo e como que o engenheiro se aplica, né? Nisso, seja produção, seja civil, seja às vezes na arquitetura também podem atuar nessa área, tá bom? Não sei se vocês, alguns de vocês talvez já estão para se formar, alguns estão no meio do curso. Para quem já está para se formar, né, desejo sucesso aí, né? Não, todo mundo está num momento difícil, se perguntando o que vai ser. Não se desesperem, tem mercado para todo mundo. Continuem estudando, sempre se especializem, sempre continuem estudando, não parem. Quem está no meio do caminho ainda, não desiste, tá? Força. Eu sei que a graduação em engenharia ela não é tranquila, ela é corrida, ela é complicada, tem matérias difíceis, tem matérias complexas, mas engenharia é isso, né? Engenharia não é uma área de estudo tranquilinha, facinha, é complicado, é para resolver problemas que outras áreas não conseguem resolver, né? É para pegar questões aí, formulações físicas, matemáticas e fazer aquilo se tornar realidade. Então não é realmente fácil, não é tranquilo, eu entendo, mas dá, né? É possível, isso acaba, isso termina, né? Espero que todo mundo, né, consiga aí chegar ao seu objetivo, tá bom? E aí eu fico aqui guardando dúvida, tá? E obrigado a todos. Já já a gente termina. Tem mais acho que 4 minutos. Diógenes, aí é complicado, né? Aí não é comigo, né? Mas ela em forma de. A gente tem essa disciplina em forma de híbrida também, tá? Aí não é comigo. Imagina, Jaqueline, eu tô aqui para isso. Mas ela é uma área muito importante de estudo, sim, né? É um pilar, né? Na engenharia civil a gente tem ali, né, umas 5, 6 áreas. A gente sempre falava antigamente que era 4, né? Que era transportes, né? Hidráulica, transportes, água, solo e estruturas, né? Hoje a gente já não consegue mais falar que são só essas 4, não, né? A gente tem materiais, é uma área hoje da engenharia, não tem jeito. A gente tem estradas é uma área, projeto de estrada é uma coisa,
Gestão de transporte é outra coisa, porque é isso aqui que a gente está falando. Isso aqui não é projeto de estrada, é gestão de transporte. Aí a gente tem saneamento, que é uma outra coisa. Aí a gente tem hidráulica, hidrologia e drenagem, que já é outro problema, que está junto com saneamento, mas é uma outra coisa. A gente tem estruturas, que sempre foi estruturas. A gente tem a geotecnia, que é uma outra área, geotecnia ambiental, contaminação dos solos, é um outro problema que está acontecendo, né? E tem as questões também aí de economia na construção, e tem várias outras áreas. Então, assim, a engenharia civil, ela é um leque, né? É um mundo. Essa é um desses leques principais aí, é essa área de engenharia de tráfego. Obrigado, Ivanildo. Que bom. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui então, tá? Bom descanso para vocês depois das provas, tá? Estudem, tá? Para vocês irem bem. É um conteúdo grande, mas é tranquilo, tá bom? E a gente se vê talvez semestre que vem em alguma disciplina, tá joia? Então, pessoal, tchau, tchau, tá? Até a próxima.